Bem, meus amados irmãos em Cristo, amados irmãos na doutrina da obediência à vontade de Deus. É sempre motivo de darmos graças a Deus todas as oportunidades que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Por isso, como já havia pedido aos irmãos pela vontade de Deus, conservemos os nossos pensamentos elevados ao Senhor de glória, suplicando a Ele sobre nós o seu amparo, para que Ele dê àqueles que ocuparão a palavra hoje a palavra com sabedoria, e a nós que ouviremos, Ele nos dê o discernimento, Ele nos dê o entendimento da sua doutrina, para que assim, no nosso dia a dia, possamos colocá-la em prática. Então, pela vontade de Deus, vamos fazer a abertura da nossa reunião de hoje, do dia 27/12/2021, última reunião do ano de 2021. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual desta noite. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando. Que assim seja. Amém. Pela vontade de Deus, vamos ouvir o hino da obediência. Procurando
Vinha dizendo, irmãos, pela vontade de Deus, é sempre motivo de darmos graças a Deus, todas as oportunidades que o Pai, pelo seu decreto, pela sua ordenação, nos faz com que venhamos a nos congregar em seu santo nome. Hoje, num dia especial, última reunião do ano de 2021. Como nos orientou o professor Ugarte, e isto chegou a ser matéria até do Correio do Povo, a última reunião do ano era denominada reunião de ano bom. Era a reunião que nós, ou ele na época, utilizava para dar graças a Deus por tudo aquilo que foi vivido durante o ano que está se encerrando e pedir, suplicar ao Senhor que nos ampare nesse novo ano, que próximos dias aí já está chegando, embora a gente saiba que é um convencionalismo humano, mas nós, como nos diz o Evangelho, temos que dar graças a Deus por tudo. Então, hoje é esta reunião de ano bom. Diz-nos o Cristo por intermédio do professor Ugarte, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Tudo receberíamos de cima e estaríamos na verdade. Por esse motivo, irmãos, damos graças a Deus por tudo aquilo que nos foi proporcionado durante este ano, pois, procedendo dessa forma, estaremos em Deus e Deus estará em nós. O Senhor, por seu apóstolo João, nos diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Estas palavras demonstram com uma clareza meridiana que Deus ouve as suas súplicas feitas por ele mesmo em seus servos. Não são súplicas, ou melhor, não são palavras dirigidas a toda a humanidade indistintamente, mas tão somente aos seus servos obedientes à sua vontade. Nos diz o irmão Anes, num de seus temas, escrito em 1949, a obediência a Deus é a força dinâmica que eleva o nosso espírito, que nos conduz em retorno à casa de nosso Pai Celestial, conforme fica evidenciado na divina parábola do filho pródigo. Fora da obediência a Deus, sem uma fé consciente e raciocinada, não há salvação possível. Terão os homens que retornar a este plano físico, até chegar o seu tempo de praticá-la, ingressando assim neste caminho sem volta. Se nós dedicamos a prática da doutrina da salvação eterna, conscientes da vontade de Deus, realizando uma obediência ativa, estaremos marchando de forma célere em direção ou na direção certa. Então, meus amados irmãos, temos mais um motivo para dar graças a Deus, qual seja o Senhor nos ter conservado firmes no seu caminho ao longo de todo este ano, que se encerra por esses dias. Peçamos então, amados irmãos, que em 2022 possamos continuar perseverantes na prática da sua santa doutrina. Este reconhecimento, meus irmãos, na obediência a Deus, deve ser o mais amplo possível, não excluindo nada. Devemos dar graças a Deus até por aquelas coisas que aparentemente não nos foram muito agradáveis, ou não estaremos reconhecendo a onipotência de Deus, ou estaremos nos considerando livres da vontade de Deus, que ordena e dirige permanentemente o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes, e que, convenhamos, meus irmãos, seria um absurdo. A esse respeito, podemos ler no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, no capítulo dos esclarecimentos da lei de obediência. Respondeu João:
O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Recebemos tudo de Deus e devemos dar-lhe graças. De nós próprios nada possuímos. Tudo vem dele. Não recebo glória dos homens. Como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Cristo não recebeu poder nenhum dos homens. Todo o poder, entre parênteses, glória, recebeu de Deus. Dentro da lei de liberdade, os homens glorificam-se uns aos outros, portanto, não procedem com justiça para com Deus. Negando-lhe todo o poder, glória a ele. Por sua injustiça, ficam sem entendimento espiritual, incrédulos. Integrados na lei de obediência, dizemos a verdade. Fazemos justiça a Deus, porque nos despojamos de qualquer poder de nós próprios. Buscamos a vontade de Deus, nossa glória permanente. Por isso estamos aqui hoje, irmanados em uma única direção: entender, praticar a obediência a Deus e rumar em unificação com Deus em sua glória eterna. Por isso, damos graças a Deus. Mas hoje, junto comigo, para nos falar a respeito disso que nós vínhamos mencionando desde o início, que é a santa lei de obediência que nos leva em ascensão, em retorno à casa de nosso Pai Celestial, está escalado nosso irmão Guilherme Flores Nunes, a quem, pela vontade de Deus, eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco. Que Deus esteja conosco, irmãos em Cristo. Damos graças a Deus, pois por sua santa vontade, nós estamos reunidos mais uma vez em obediência, nessa última reunião do ano, para trabalhar em prol do crescimento espiritual de cada um de nós e de toda a humanidade. Então vamos fazer o nosso trabalho de comunidade e orar a Deus, pedindo para que somente Ele fale e ouça em nós, nos dando o seu discernimento e a sua sabedoria espiritual. Nós damos graças a Deus também, irmãos, pois pela misericórdia de nosso Pai comum, em mais um ano tivemos a oportunidade de praticar a doutrina de obediência à vontade de Deus, doutrina da verdade e de sabedoria inigualável, conforme nos diz o professor Ugarte. Não pode haver, nem haverá doutrina mais sábia, nem mais auspiciosa. É a videira do cristianismo, cujos brotos começam a florescer, para que a humanidade beba o suco puro da videira, e não o vinagre com fel que lhe deram a beber por vinho generoso. As duas grandes leis espirituais, página 204. E exatamente a mesma doutrina de sabedoria inigualável que foi praticada primeiramente por nosso Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos e discípulos, e que nos dias de hoje foi restaurada pelo professor Júlio Gartugart. Restaurada de forma perfeita, exatamente igual, sem acréscimos e nem alterações. E essa doutrina, ela é alicerçada nos princípios da obediência a Deus e da negação da ilusória vontade humana, e que nos leva a substituir a vontade inferior, a vontade humana, afastada do santo caminho da casa de nosso Pai Celestial, tudo isso por uma vontade superior, a vontade onipotente de Deus. Como nos diz o professor Ugarte, em Conselhos e Advertências, no livro As Duas Grandes Leis Espirituais. Na vida prática, devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nos colocamos, tendo grande cuidado para fazer a vontade de Deus dentro de seus mandamentos e estatutos, em primeiro lugar, de seus mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, não poderíamos pensar que, procedendo mal,
faríamos a vontade de Deus, que isso seria acarretar uma grande responsabilidade. Faríamos de Deus o autor de todos os nossos crimes e delitos, porque a obediência é para fazer dentro do bem e jamais do mal. A obediência não é para libertinagem, mas claramente não podemos obedecer a Deus para matar, roubar, caluniar, cometer adultério, para beber até embriaguez, para o jogo, para o uso de estupefacientes, em geral, para aquilo que a nossa consciência nos faça ver que não é bom. Então, através da prática desses ensinamentos, no nosso dia a dia, nós buscamos a perfeição, segundo a vontade de Deus. Como nos diz Cristo em São Paulo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Isso ele fala, escreve em Hebreus 6:1. Então, para nós chegarmos à perfeição, devemos estudar e praticar a doutrina, cada vez de forma mais aprofundada e científica, sem criar nada novo, nem acrescentar nada. Pois se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Está em Gálatas 1:9. E essa perfeição que nós buscamos, ela só é alcançada pelo Espírito de Deus que vive em nós, pois somente Ele pode ser perfeito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. São Mateus 5:48. Mas para nós ingressarmos no caminho da perfeição, é necessário, como disse antes, fazer a vontade de Deus. Pensar como pensou Jesus, o Cristo, nosso exemplo, anulando a nossa vontade humana. E nesse caminho, nós vamos nos divinizando, nos identificando com a divindade, que é perfeita. Mas isso tudo acontece à medida que Cristo cresce em nós. Nós então buscamos a unidade, ser um com Deus. A vontade de Deus vai tomando o lugar da vontade humana. Assim podemos ler em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. À medida que o Cristo vai crescendo no nosso interno, nossa vontade humana vai diminuindo. O calor da luz do Cristo aniquila gradualmente o ego e a individualidade, até esse falso eu ser completamente consumido, como se fosse uma fogueira, que começa com uma pequena brasa e, ao ser alimentada, ela cresce. O raio de luz iluminou o nosso entendimento espiritual, o entendimento de Cristo, de Deus em nós, que cresce à medida que mais nos identificamos com Ele e conhecemos a sua potência. Isso o professor Gatti escreve nas Duas Grandes Leis Espirituais, na terceira parte, capítulo 4. Nós podemos usar aquele famoso exemplo do copo com água suja. À medida que vai se pingando água limpa, a água suja transborda, e chega um momento que só sobra água limpa no copo. Mas é somente por Deus que nós crescemos, pois a nossa falsa vontade busca sempre manter o seu espaço, que julga erradamente ser seu. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 3, de 7 a 11. Então, em todos os momentos que, pela vontade de Deus, colocamos em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, estamos nos transformando verdadeiramente. Ninguém chegará a se transformar por sua própria vontade humana, em Deus infinito, a unir-se a Ele sem sua vontade. Todo humano está limitado, é relativo. A parte, humanamente, não pode se igualar ao todo. Isso está no tema O Caos. A vontade humana, ela não tem pretensão de dar lugar ao Cristo. Ela é a autoafirmação. Então,
sempre quer se acomodar e estagnar. Ela é medíocre, pois não visa o crescimento e a evolução. Essa é a guerra que nós enfrentamos diariamente no nosso interno. Miguel e seus anjos contra Dragão e seus anjos. E Dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos, como nos diz no Apocalipse de São João. Para nós entendermos como funciona o crescimento espiritual, pegamos como exemplo o crescimento de Jesus. E à medida que o menino crescia, crescia nele o Espírito Santo, e crescia em graça do Senhor. Simboliza o crescimento espiritual dos homens, percorrendo o caminho crístico, a volta ao Pai, sapientissimamente explicada na famosa parábola do filho pródigo. Isso está no tema Homem Símbolo. Então, Jesus Cristo nos exemplificou todo o caminho e tornou fácil para o Cristo, mas impossível para o homem. Seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas para Deus, a Deus, tudo é possível. Está em Mateus 19, 25 e 26. O professor nos diz assim: sabendo disso, se queremos evoluir mais rapidamente em Cristo, nos interessemos pela salvação dos demais, que ainda estão na lei do pecado, em desobediência. Isso ele escreve no tema Consciência do Cristo em Nós. Essa é a forma que Deus nos dá para crescermos e evoluirmos mais rapidamente, auxiliarmos o nosso próximo, para que ele também venha fazer parte dessa doutrina. Assim como na multiplicação dos pães. Nos diz assim: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Está em João 6, 12 e 13. Nós sabemos que o pão representa a doutrina. Então, aqueles que distribuíam o pão foram os que mais tiveram de comer. Sempre atentos ao que nos diz Cristo, o professor Ugarte. Assim como a criança recém-nascida deve tomar o alimento adaptado aos seus órgãos em crescimento e gradativamente vai tomando diferentes alimentos na medida do desenvolvimento de seus órgãos de nutrição, até poder digerir alimentos mais sólidos, assim também ocorre na vida espiritual. A natureza não dá saltos, e quando parece que os dá, é somente em aparência. Isso o professor escreve nas 2 grandes leis espirituais, na primeira parte, no capítulo 1. E o nosso entusiasmo em querer crescer e querer que o irmão do nosso lado cresça, também às vezes nos faz trocar os pés pelas mãos. Então cresçamos de forma saudável. Busquemos o crescimento do Cristo em nós. Temos diversos meios para serem usados no estudo e para adquirir mais conhecimento. Lembrando que não podemos praticar aquilo que desconhecemos. Há uns 50 anos atrás, os únicos meios que eram disponíveis eram os livros, as reuniões doutrinárias e, no máximo, o uso do rádio, que pouco foi usado. Né? Mas hoje em dia nós temos uma infinidade de possibilidades. Nós temos muitas reuniões gravadas e publicadas em diversos sites, em diversas redes sociais. Né? Temos alguns sites, temos um aplicativo com muitos textos, temos também os podcasts, e Deus o sabe o que ainda mais está para surgir. E tudo isso foi criado por Deus, para que aproveitemos em prol da obediência, e em prol da divulgação da doutrina, para levar esses ensinamentos de forma pura, àqueles que ainda não têm conhecimento. Aos que estão predestinados a conhecer tudo isso ainda neste ciclo. Então trabalhemos com a confiança ilimitada do amparo de nosso Pai comum, realizando todos os nossos atos diários pela vontade de Deus, para que, se for da vontade dele, alcancemos a meta, a substituição da nossa vontade pela vontade infinita de Cristo, e por ela chegaremos à unificação com Deus Pai Onipotente. Então, que nesse próximo ano que se inicia, o Senhor faça cada vez mais a sua vontade em nós. Que Deus esteja conosco agora e sempre, que assim seja.
Amém. Pela vontade de Deus, eu retorno a palavra ao irmão Fernando para que dê continuidade à reunião. Damos graças a Deus por aquilo que nos foi dado a ouvir nesta oportunidade, que foi, na verdade, um grande apanhado do que é a doutrina que nós devemos praticar no nosso dia a dia, que é o objetivo, irmãos, para o próximo ano. Praticarmos cada dia mais, como vinha dizendo pela vontade de Deus o irmão Guilherme, em maior grau, a doutrina da obediência a Deus. Então, é motivo também de darmos graças a Deus, porque este ano de 2021 foi um ano de muito progresso espiritual, tanto individual quanto coletivo, posto que o progresso coletivo da nossa comunidade é decorrente do progresso individual de cada um de nós, pois devemos crescer todos juntos, em união, assim como um corpo, né? Um corpo deve crescer harmonicamente, e assim deve crescer também a nossa igreja. Na esteira dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, como vinha nos lembrando o irmão Guilherme também, cuja doutrina foi restaurada nesses dias pelo professor Ugarte, sem alterações, sem aditamentos, sem modificações. Nestes dias, ao longo deste ano que se encerra, de 2021, trabalhamos diversos assuntos nas nossas reuniões doutrinárias referentes à doutrina da obediência a Deus. E eles todos, pela graça de Deus, o irmão Guilherme citou na sua palestra. Um deles foi os princípios fundamentais da doutrina da obediência a Deus. Obediência e negação. E não podia ser diferente, né, meus irmãos? Obediência e negação, como nos diz o professor Ugarte, sem esses dois princípios, não pode haver cristianismo primitivo verdadeiro. Outro assunto que foi tratado também ao longo deste ano é a necessidade de nós realizarmos no dia a dia, nos nossos afazeres, ou como nos diz o professor Ugarte lá nos conselhos e advertências que nos foi lembrado pelo irmão Guilherme, devemos realizar a vontade de Deus dentro dos mandamentos e estatutos. Porque fora dos mandamentos e estatutos não há salvação, porque a doutrina é dentro de seus santos mandamentos e estatutos. Além disso, também trabalhamos bastante a respeito dos exercícios práticos para entrar em harmonia com a vontade de Deus. São aqueles 3 exercícios práticos que o professor Ugarte nos coloca no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, que nos conduzem num princípio de harmonia com essa vontade de Deus, que quando colocamos em prática no nosso dia a dia, nos elevam a diferentes estados de consciência. E o outro assunto muito trabalhado durante este ano também foi a necessidade, então, em decorrência disso que nós já falamos, do desenvolvimento da consciência do Cristo em nós. O desenvolvimento deste Cristo interior, esta vontade de Deus que opera em nós e que realiza a sua vontade no nosso interno. E não poderia ter sido diferente, meus irmãos. Se Cristo faz morada em nós pela prática da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, nossas reuniões têm que espelhar esta condição. É notório também, amados irmãos, como anteriormente mencionado, a afluência de pessoas que estão iniciando na prática da doutrina da obediência a Deus, demonstrando que o Senhor tem chamado a cada dia mais e mais ovelhas para o seu rebanho. Não obstante a isso, o mundo tem nos dado sinais de colapso. As instituições, em todos os âmbitos, têm sistematicamente demonstrado a sua impotência para resolver os problemas da humanidade. Por isso, a cada dia,
mais e mais pessoas buscam uma tábua de salvação. E aqueles que buscam são os que encontram, não os indiferentes. Nos diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo, meus irmãos, está em buscar o reino de Deus, o reino permanente, o reino estável. Mas não buscar pela nossa vontade, mas buscar pela vontade de Deus, dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está, meus irmãos, na busca dos prazeres materiais e que nada tem a ver com a prática da doutrina. Lembremos, irmãos, que nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos, como nos diz Jesus o Cristo na oração que fez por todos os obedientes a Deus, tanto por nossos irmãos do passado, como por nós hoje. Assim, ele orou. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, então, mais uma vez, e acompanhemos esta oração. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado seja neles e eu neles esteja. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 17. Portanto, meus irmãos, se queremos que a glória de Deus Pai se manifeste em nós, se queremos que Ele verdadeiramente viva em nós, trabalhemos pela difusão da santa doutrina da obediência à vontade de Deus, pois assim estaremos trabalhando pelo nosso progresso espiritual e pelo progresso espiritual da humanidade. Não percamos tempo esperando que as coisas aconteçam ou que a verdade caia em nosso colo. Não fiquemos mais sentados, acomodados, conformados com as coisas desse mundo de aparências e de ilusões. Somente encontram a verdade aqueles que a procuram. Deus nos diz, professor Ugarte,
Não se manifesta quem leva uma vida material deserta de pensamentos espirituais. Lutemos com todas nossas forças, como se dependesse de nós, sabendo que não depende, mas que depende da vontade de Deus. Cumpridas, meus irmãos, todas as metas para o ano de 2021, não por nós, mas por Deus, em sua infinita sabedoria, trabalhemos para que ao final de 2022 possamos novamente estar aqui reunidos, rendendo glórias à potência criadora e regedora do universo visível e invisível. Sabemos que não é do homem o seu caminho, nem o dirigir seus passos. Por isso afirmamos com toda a certeza do Cristo em nosso interno: em 2022, trabalharemos segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, buscando a perfeição na obediência a Deus, dentro de todos os seus mandamentos e estatutos. Assim, o Senhor nos capacitará para avançarmos de forma cada vez mais célere na direção da unificação da nossa vontade em torno da vontade divina. Para que alcancemos, meus irmãos, tamanha glória, teremos que nos esforçar muito, teremos que respeitar nossos irmãos, teremos que respeitar o Cristo no interno do nosso irmão, sabendo que nem todos estamos no mesmo nível de consciência. Deus se dá em cada um de seus servos um estado de consciência, sabendo que o Cristo habita em todos aqueles que realizam praticamente a doutrina do mártir do Calvário, teremos de ser tolerantes com os demais. Ninguém oprima seu irmão, nem se considere superior aos demais. Antes, faça-se o menor, pois nos diz o Senhor: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. E nos diz mais: vós, porém, não querais ser chamados de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos amados, a vontade de Deus, ou melhor, pela vontade de Deus, peço que todos juntos comigo, neste momento, em sinal de reconhecimento da onipotência de Deus, elevem os seus pensamentos ao Senhor de glória, suplicando a Ele que nos capacite para a prática da sua doutrina do amor, cada dia em maior grau. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. Façamos todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
Irmãos, sejamos eternamente gratos a Deus, porque foi do seu agrado que vencêssemos mais essa etapa no caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Que neste novo ano, que começa a despontar, seja repleto de virtudes do Espírito, que a verdade vença a mentira, que a vida vença a morte, que a luz do Cristo Jesus ilumine nossas consciências e irradie a sua glória por onde quer que andemos. E a Ele, Cristo Jesus, nosso Senhor, seja dada a glória hoje e no dia da eternidade. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Conservando nossos pensamentos elevados a este Espírito Santo, façamos a nossa invocação de encerramento. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé, mais do que fé, a certeza, que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós, fazendo a sua vontade. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa-nos, Senhor, a todas as nossas imperfeições e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos Tua santa manifestação espiritual, que confirma a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, neste momento, Senhor, diante da majestade do Teu poder, te suplicamos que ampare a todos nós que estamos aqui reunidos em obediência à Tua vontade, bem como a todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, em harmonia com a Tua santa vontade. Afasta, Senhor, de nossos lares, de nossos lados e de onde quer que estejamos, todos os espíritos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos, e chegaram por intermédio do Senhor o Cristo até a Ti, Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, que são hoje, Pai, um só Espírito contigo na Tua eterna glória. Te suplicamos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente. Em especial, Senhor, te suplicamos por aqueles que pedem por sua saúde. E neste momento, reconhecendo a Tua onipotência, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu amor que é sobre todos nós, te suplicamos pelos Teus servos, Oswaldino, Erondina, Júlio Saraiva, Yolanda Matos e Carlinhos. Tu és poderoso e misericordioso, Pai, e sabes das necessidades de cada um deles, mesmo antes de nós pedirmos. E sabemos do Teu amor que é sobre todos nós. Por isso te suplicamos, Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Ilumina-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem. Envia, Senhor, para junto de nós aqueles eleitos e inscritos no livro da vida, para que também eles venham participar conosco neste caminho de retorno à Tua casa celestial. Afasta, Senhor, ainda te suplicamos, da terra, o poder do anticristo, para que Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de Teus eleitos e inscritos no livro da vida. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, ampara, Senhor, aos governos da terra e às pessoas postas em dignidade,
e principalmente o governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Graças a Deus. Agora, neste momento, pela santa vontade de Deus, eu pergunto aos irmãos e irmãs que aqueles que tiveram a graça de ver ou ouvir espiritualmente, ou quiserem dar algum testemunho em comprovação da veracidade da doutrina, tem a palavra pela vontade de Deus, irmãos ou irmãs. Pode falar abrindo o microfone ou escrever no chat para lermos depois. Então, graças a Deus, irmão Fernando, pela maravilhosa reunião, né? Eu fico muito feliz em... A reunião foi uma reunião para cima, ela demonstrou que houve um trabalho incessante por parte dos vasos, né? Esses vasos, a gente sempre fala assim que nós somos como vasos, né? Então, Deus, eu acho que operou em todas as facetas, dentro dos objetivos que Ele mesmo estabeleceu no interno de cada um de nós, né? Eu vejo isso, eu particularmente fico muito feliz, né? É uma data especial, final de ano, e vocês falando aí que do resultado do trabalho desse ano foi muito frutificante, foi maravilhoso, e também fico muito feliz pelo ver o irmão Guilherme Nunes, né, pregando. A gente tem ideia do que ele passou esses últimos 2 anos fazendo curso e tal, né? Agora, graças a Deus, Deus iluminou ele e ele está de novo aí com a gente e diretamente nesse trabalho. Então, a reunião para mim foi fantástica, os trechos lidos, especialmente João ali, fazem a gente raciocinar muito, né? Fazem a gente pensar muito na doutrina que foi pregada hoje, que deve ser a nossa vida, não deve estar em primeiro lugar, né, Fernando? Tem que ser a nossa vida, né? Dou graças a Deus pela reunião maravilhosa, que Deus nos mantenha firmes e fortes na prática da obediência. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode falar, irmão Sidney. Eu dou graças a Deus pela reunião maravilhosa, muita luz, muita tranquilidade, muita paz. Sensacional, Fernando. Muito gostosa mesmo. Tocasse tanto tu quanto esse rapaz maravilhoso que está aí, tá? Exatamente aonde nós temos que pisar. E eu acho, cá comigo, tá? Que graças à misericórdia de Deus, está acontecendo exatamente aquilo que o professor Ugarte nos manda no capítulo 1 da 3ª parte. Aqueles que escutarem essa minha voz, unam-se e estendam essa doutrina por toda a face da terra. Graças a Deus, isso está acontecendo. Estamos nos unindo, estamos trabalhando juntos, então, estamos repartindo aquilo que Deus tem dado para cada um. Eu dou graças a Deus por todo esse ano de trabalho. Enfim, maravilhosa reunião e estou encantado. Graças a Deus. Graças a Deus. Também quero agradecer a Deus, senhor Fernando, pela reunião maravilhosa, como encerramento, né? Encerrando com chave de ouro, porque tudo que vem, como diz o pai sempre fala, né? Tudo que Deus manda tudo é bom.
Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, assim, pelas orações que temos recebido através dos irmãos. Isso nos consola muito, nos dá muita fortaleza, né? E o que estamos passando não é diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo passou muito, muito, muito mais e superou, graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer por participar, por estar junto dessa família da fé, por saber que os irmãos estão junto conosco nessa batalha, né? E esse final de ano, assim, ó, encerrando, dizendo graças a Deus, temos uma família verdadeira, que é a família Cristã Primitiva. Agradeço muito e pela pregação. Nos fortificou muito também a pregação de vocês. Tudo Graças a baseado Deus. no Evangelho e no livro do professor, né? Graças a Deus, irmão. Deus conosco. Graças a Deus. Irmão Paulo César? Primeiro. Boa noite, irmãos. Deus conosco. Eu quero agradecer por estar com os irmãos, por tudo que o Cristo falou na boca de cada um, pela inspiração da reunião, pelo tema sempre atual que nos faz refletir, né? Por esse ano que passou, que foi que está indo, né? De grandes desafios e obstáculos. E quando firmados na doutrina, nós vamos passando segundo a vontade dele, né, com muita perseverança e tranquilidade, como a irmã Claudete falava, momentos difíceis, mas sempre confiante que Deus tem o melhor e que Ele faz tudo para o nosso bem, segundo a sua vontade. Então, eu só tenho a agradecer por todo o amparo, a misericórdia que Ele coloca sobre cada um de nós, a todo momento, a todo tempo. Dou graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Irondina. Eu também dou graças a Deus por essa reunião tão linda. E eu que eu tenho passado, eu sempre agradeço a Deus, porque eu tenho muita confiança em Deus, que Deus é que sabe. Eu não sei de nada, mas Deus sabe, e Ele sabe tudo, o dia, a hora e o que a gente passa. Então, a gente tendo confiança nele, e agradeço muito os irmãos que oram por mim. Dou graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Eu também agradeço a Deus pela reunião, pela inspiração dada aos irmãos, e sempre é bonito a gente só ter a agradecer a Deus por todo o amparo recebido, pela essa confiança ilimitada que nós temos no amparo do nosso Pai comum. E é bonito porque da última vez que eu visitei o irmão Oswaldino, ele me disse: minha irmã, tudo que Deus nos manda é bom. Então, assim, quando tu vê o testemunho de todos esses irmãos, da irmã Irondina agora, é gratificante. A gente só tem a agradecer. Para mim também esse ano foi um ano especial, onde eu trabalhei muito a minha perseverança, a minha fortaleza, e eu só tenho a agradecer a Deus pelo amparo da igreja, por estar nessa obediência e cada vez mais fortalecida pela vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Graças a Deus, essa confiança nos traz a confirmação depois, né? A comprovação, né? Exatamente. Fala, Marquinhos. Eu também agradeço a Deus por participar de mais dessa reunião, pela inspiração hoje dada aos irmãos, com duas conotações. O Guilherme falou desde como nós devemos proceder dentro da obediência, como nós devemos ampliar o Espírito do Cristo em nós, e tu dando as informações, né, de como nós devemos proceder dentro da lei do Cristo, né? Isso foi realmente esse ano foi muito especial, acredito, para todos nós, né, que foi um ano difícil, humanamente falando, mas uma integração muito grande dentro dos trabalhos, e isso a gente só tem que agradecer a Deus por Ele nos utilizar para sermos esses vasos, como diz o Eduardo, de podermos levar e pedir cada vez mais que Deus nos dê esse entendimento, nos dê o preparo para nós evoluirmos e para podermos levar
essa palavra adiante, que é o maior presente, eu acho, que nós podemos dar para a humanidade, que Deus dá através de nós para a humanidade. Graças a Deus pela reunião. Graças a Deus. Mais algum irmão deseja falar? Sim, eu vou lendo o chat aqui, se alguém quiser me interromper, pode me interromper para falar a sua manifestação. Silvio Oliveira, graças a Deus por mais uma reunião espiritual, Deus conosco sempre. Gardel, graças a Deus por mais uma reunião espiritual, Deus conosco. Rosana Nieto, graças a Deus por mais esta reunião espiritual maravilhosa, que Deus esteja conosco. Silvia, dou muitas graças a Deus pelos mandamentos dados, direcionados a nós. Foi divina, veio dos céus com certeza, que Deus esteja conosco. Irmã Maria, boa noite, irmãos, que Deus esteja conosco. Graças, Senhor, por mais uma reunião espiritual. Senti uma tranquilidade muito boa, Deus conosco. Dalvania Azevedo, graças a Deus pela inspiração dos irmãos. Ótima reunião, Deus conosco. Temos tempo ainda, irmãos. Algum irmão mais gostaria de dar a sua manifestação, fazer o seu agradecimento de final de ano? Que agora é a oportunidade. Ninguém mais deseja falar mesmo? Última reunião do ano, vou encerrar a reunião. Então, irmãos, estão me ouvindo? Eu quero desejar a todos vocês um Natal, um ano novo, um ano de 2022 melhor do que esse, que recebamos mais outras pessoas que necessitam de uma doutrina como essa, que é tão maravilhosa e que tem condições de socorrer as tristezas, as doenças, as desconfianças, e que pode gerar em nós a confiança plena em Deus. A gente sempre diz isso, e uma coisa que eu dou testemunho de vários irmãos que passaram por situações de dificuldade, mas sempre agradecendo a Deus, e nunca foram desamparados. Lembro de vários irmãos, o irmão Júlio Bizela, a irmã Maria Bizela, pessoas que não tinham condições de ir aos cultos, mas oravam insistentemente nas suas casas e eram extremamente protegidos. E outros irmãos também, né? Essa doutrina, amados irmãos, não há outra. Esse é o único caminho. Não há 2, 3 caminhos para Deus. Só há um, que é dentro da vontade de Deus. E que nós façamos essa vontade no nosso dia a dia. Quero deixar um abraço aos irmãos, mais uma vez, do ano que vem, estarmos juntos mais uma vez. E darmos os nossos testemunhos, né, do quanto essa doutrina é importante na nossa vida. Um abraço em todos os irmãos agora e bom ano de 2022 para nós todos, sob a luz de Deus. Graças a Deus. Bom, vamos então, pela vontade de Deus, fazer o encerramento da nossa reunião. Graças te damos, Senhor e Pai nosso, porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje em obediência à tua santa vontade. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Prepara-nos, Senhor, para que nesse próximo ano possamos cumprir com tudo aquilo que tu tens determinado para nós, sem murmurações, sem lamentações, confiantes, com aquela fé inabalável no teu amparo, com aquela confiança ilimitada no amparo que tu tens sobre todos nós, que fazemos a tua vontade dentro de teus santos mandamentos e estatutos. Ampara-nos, Senhor, orienta-nos
e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual especial de final de ano. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Última reunião do ano de 2021.